Então, pessoal, eu vou desenhar essa tabela, tá? Mas ela está no grupo. A tabela ela diz o seguinte: ela tem as progressões horizontais, eu vou desenhá-la aqui, tá? Que vai ficar melhor para a gente entendê-la. Senão esse negócio vai ficar caindo. Pronto, aqui está a tabela. Aqui, ó, Som, tá sem áudio. tá sem áudio. Pronto, agora o áudio voltou. A tabela aqui, pessoal, olha só. Quando você vai entrar na letra A, tá? Que é a horizontal, e você vai entrar na 1, em algarismo romano. Algarismo romano. Depois você vai progredindo tanto horizontalmente como verticalmente. Você vai progredir. Você vai progredir tanto horizontalmente como verticalmente. Então vamos escrever aqui, ó. Essas são as tabelas verticais, vertical em algarismo romano, tá? E aqui horizontal, ori, horizontal. Então, horizontal, ela é em letras. Horizontal, ela é em letras, tá? Então, quando você entrar, você vai entrar na 1, que é de 30 e 30, de 36 a partir do estágio probatório, mais 36 meses, você vai progredir, tá? Você vai progredir. Então você entra aqui, ó, você entra na 1 e na A, depois você vai progredindo horizontalmente e progredindo verticalmente. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Digamos que você vai progredir esse ano você vai progredir, você vai sair da 2 aqui, ó, você vai para 3 na vertical, 2026. Porque passou os 36 meses, você vai progredir. Só que aí você vai progredir também horizontalmente no mesmo ano. Aí o PCCS diz que não, você não pode pegar as duas. Você não vai pegar as duas progressões. Então, eu vou pegar só uma só. E qual que você vai pegar esse ano? A horizontal. A lei diz que se chocar as duas, você vai pegar a horizontal primeiro. Aí no ano que vem você pega a vertical, tá? Você não pode pegar as duas progressões no mesmo ano, no mesmo ano, beleza? Você só pode pegar uma. Se as duas chocarem, se você fizer jus a progressão horizontal e vertical em 2026, você só vai pegar a horizontal. E no próximo ano você pega a vertical. Então, voltando aqui, né, na implementação do PCCR, que compete à Secretaria da Administração e à Secretaria da Saúde. Por que que a Secretaria da Administração está aqui envolvida? Porque tem orçamento envolvido. Tem orçamento envolvido. A gente tem o PPA, que é os sonhos, e a gente tem a LOA, que diz: olha, você tem um sonho para ir para Dubai. Você não vai para Dubai. Você vai. Você não vai para Dubai. Você vai para a Praia do Funil. E aí vem a LOA e diz como que você vai, tá? A LOA diz como você vai e te leva. Vai de carro, de avião, de helicóptero, a pé, nadando, de barco. Então, ou seja, a LOA é o chão da fábrica, é o peão onde funcionam as coisas. 3. Operacionalizar as atividades pertinentes à concessão da evolução funcional, já falamos. Efetivar enquadramento nas tabelas de vencimento. Então, essa aqui é um exemplo de tabela. Todo mundo tem sua tabela. Por exemplo, a tabela de nível superior. Acredito que o inicial aqui no 1 é 4.800 e alguma coisa, tá? Isso aqui é o vencimento. Já vimos isso nas primeiras aulas, a diferença entre vencimento e remuneração. E aqui no final, salvo engano, é 19 mil, isso aqui para nível superior, tá? É 19 mil.
Nível médio, salvo engano, o final é R$ 5.000. Beleza? Essa tabela tem aí já com vocês. Andando aqui, manter atualizada as especificações de cada cargo. Por exemplo, se houve alguma mudança na matriz curricular ou no cargo de enfermeiro, ou de médico, ou de dentista, assistente social, técnico em enfermagem, então ele tem que manter atualizado. Ele tem que atualizar isso, tá? Sexto, planejar e realizar a alocação, lotação e movimentação de profissionais da saúde. Então, cabe à Secretaria da Saúde, da Administração, essa realocação de servidores da saúde. Ah, estou na HGP, quero ir para o Hospital Regional de Gurupi, de Araguaína, ou uma outra unidade de saúde pertencente ao Estado. Então, cabe à Secretaria da Administração e à da Saúde. As duas trabalham juntas nesse sentido. Artigo 16. Em auxílio ao implemento do PCCR, é instituída a Comissão de Gestão, Enquadramento e Evolução Funcional do Quadro da Saúde, o chamado CGFs. Essa comissão, quem pertence a essa comissão? Dois servidores públicos da Secretaria da Saúde, então, dois servidores públicos da Secretaria de Saúde. Um servidor público da Secretaria da Administração, um da Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública e outro da Secretaria da Fazenda. Então, nós temos quantos membros dentro da Comissão de Gestão, Enquadramento e Evolução Funcional? Aqui é o 3, ó. Mais 5 representantes indicados pelo sindicato das categorias. Dentro do Sindicato da Saúde, aí você tem o Sindicato da Enfermagem, o Sindicato dos Técnicos, sindicatos dos assistentes, moço, é um emaranhado de sindicato. 5 representantes indicados pelos sindicatos das categorias que têm correlação com os cargos e profissionais constantes desta lei. Então, são quantos membros vai compor os CGFs? Então, lá, 2 servidores da saúde, ok? Mais 3 aqui, ó. Um servidor da Secretaria da Administração, Planejamento e Fazenda, mais 3. E ali, por fim, mais 5. Total, isso é de suma importância, total de 10 membros que irá compor a Comissão de Gestão, Enquadramento e Evolução Funcional do quadro, tá? Então, de novo, porque já foi cobrado isso. São membros da CGFs. Dois servidores públicos da Secretaria de Saúde, ele não especifica, mas que tipo de servidor é esse? Se é efetivo, contratado ou não, tranquilo. É um servidor da administração, da Secretaria da Administração, Secretaria de Planejamento e Secretaria da Fazenda. Ou seja, esse povo aqui tudo, ó, é gestão, é da gestão. Eles vão lá representar o Estado. O Estado. 5 membros representando o governo, tá? 5 membros representando o governo, tá? E 5 membros representando a categoria. Fique bem claro isso, tá? Fique bem claro. Então, esses membros, eles vão compor a Comissão de Gestão, Enquadramento e Evolução Funcional do quadro da saúde. E o que incube essa comissão? Incube aos dirigentes dos órgãos e sindicatos indicar os membros dos CGFs. Então, os secretários dessas pastas vão indicar os seus representantes e os sindicatos vão indicar aqueles 5 representantes. Ao secretário de Estado de Saúde e Administração, mediante ato conjunto, designar
os membros da CEGEFS. Então, vai ser designado, eles vão fazer um ato conjunto, assinar. As CEGEFs compete acompanhar e apreciar os atos relativos ao enquadramento e à evolução funcional. O que é isso? Você vai ser enquadrado do 1 para o 2, ok? Então, essa comissão que vai acompanhar, ela vai olhar se você vai ter todos os quesitos e requisitos para poder evoluir funcionalmente, se você está cumprindo aquilo que a gente já viu, mais de 5 faltas injustificadas, ou menos, se você tem um curso, se você tem a carga horária. B. Julgar em última instância o recurso interposto. Então, se a comissão, aquela primeira comissão, que vai analisar se você tem direito ou não à progressão, à evolução funcional, se ela julgar que você não tem, então você recorre para aquela junta primeiro, aí depois você vai recorrer para esse conselho, porque ele é em segunda instância. Tem que negá-la na primeira para chegar neles. Eles vão publicar relatório contendo a evolução funcionais a que o profissional da saúde concorra. Encaminhar mensalmente ao secretário de Estado da Administração os atos contendo os nomes dos servidores públicos aptos à evolução funcional para ser publicado no Diário Oficial do Estado. E eles vão baixar seu regimento interno para que se faça cumprir as exigências para progressão, tanto horizontal como vertical. O Conselho é facultado utilizar a qualquer tempo as informações disponíveis sobre os profissionais da saúde. Quando você entra, é feito um dossiê sobre você, a sua vida, e tudo o que você for fazendo vai para um negócio chamado ficha funcional. Antes ela era física, agora ela não é. Então, o conselho ele pode pedir a sua ficha funcional e lá eles vão mandar, lá vai estar tudo. Quantos atestados você deu, quantas dispensas você teve, quantas faltas injustificadas, quantas vezes você chegou atrasado, vai estar todas as anotações e coisas boas também. Quais cursos você tem, quais especialização, se você é doutora, mestre ou especialista, vai estar tudo ali. Cursos que você fez de 40, 60, 80 horas, vai estar nessa ficha funcional. E essa ficha funcional é a sua vida pregressa. E aqui, o seu passado como servidor público vale muito, tá? Porque algumas pessoas falam assim, olha, passado é passado, a gente tem que esquecer. Mas aqui, essa galerinha não esquece. O seu passado eles podem requerer, olhar e eles vão tomar decisões em cima do seu passado, em cima da sua ficha funcional. A ficha funcional, ela representa aquilo que passou. Se você deu um atestado ontem, ontem passou, não passou? Pois vai estar lá na sua ficha funcional. Professor, dá atestado, tem algum problema? Claro que não, é só um exemplo. Se você faltou e não justificou, está lá na sua ficha. Professor, isso dá algum problema? Dá. Se você tiver mais de 5 faltas injustificada, você não progride nem vertical e nem horizontalmente. Você fica estagnado. Quarto, a participação nas CGFs é considerada de interesse público, relevante e não é remunerado. Quando você é membro da CGF, isso é bacana, porque você tem pontos, conta como pontos para você progredir horizontalmente e verticalmente. Você só não será remunerado por você, servidor, ser membro desse conselho, tá? Mas é que é considerado de interesse público e relevante. Interesse público e relevante é contado pontos. Isso é garantido constitucionalmente, é garantido pela Constituição Estadual, tá? E garantido por essa lei, o PCCR.
e ele não é remunerado, tá? Já perguntaram isso em prova. Se você, servidor, fizer parte do conselho, você não será remunerado, apenas é considerado de interesse público e relevante, de serviço relevante, serviço público de natureza relevante. Da indenização por insalubridade, deixa eu ver como é que vocês estão. Pode fazer pergunta, tá, pessoal? Podem perguntar, podem. Você pode perguntar escrevendo no chat, ou então você pode abrir o microfone, tá bom? Vamos lá. Da indenização por insalubridade. Artigo 17. Aos profissionais da saúde, no exercício habitual em condições insalubres, é concedida indenização de acordo com os graus. Quem é, quem é que faz isso? Então, tem uma equipe técnica da saúde que verifica esses graus. Se o grau de insalubridade naquela unidade onde você está trabalhando, se é de grau mínimo, se é de grau máximo, ou médio, perdão, ou de grau máximo, tá? A que estejam expostos. Então, qual é o grau de insalubridade? Aonde aquela seção, aonde você está trabalhando, qual é o grau de insalubridade daquele local? Então irá uma equipe técnica e irá verificar e eles, tipo, como se fosse perito, e eles vão dar o seu laudo e mandar para a secretaria da saúde e da administração. Aí você será remunerado conforme esse grau aqui. Parágrafo 1º. A caracterização e a classificação da indenização por insalubridade verificam-se mediante perícia atestada por uma comissão composta paritariamente, ou seja, essa palavra paritária é igual, tá aí, é igual. Igual pelo Estado e pelo sindicato. Ou seja, se tiver um do Estado, tem que ter um do sindicato. Se tiver 5 do Estado, tem que ter 5 do sindicato. Pelo Estado e pelos sindicatos das categorias envolvidas neste PCCR. Então, vai lá. Digamos que vá 3 representantes do Estado fazer uma perícia do local para verificar o grau de insalubridade. Diante disso, terá aqui mais 3 do sindicato também. A comissão de que trata o parágrafo 1º, que é a comissão que vai verificar, vai periciar o local deste artigo, é designada em ato conjunto dos secretários de Estado, da Saúde e o da administração. O valor da indenização por insalubridade, exceto, e vamos lá, exceto para os médicos, tem por base o menor vencimento constante na tabela de vencimento correspondente assim definido. Vou explicar isso. Se o seu salário inicial, o que você entrar na carreira, é esse que vale. Se for de nível médio, salvo engano, teria que pegar a tabela atualizada. Salvo engano, o de nível médio, porque tem técnico também, né? Mas acho que é 2.700 e pouco. Eu vou colocar 3.000, tá? E o de nível superior, eu vou colocar 5.000. 5.000 reais, só para a gente trabalhar. Esse é o inicial. Inicial. Beleza. Então, se for o grau mínimo, 10%. Grau médio, 20%. Grau máximo, 40%. Em cima do salário inicial, do salário básico. Professor, eu já estou na saúde há 20 anos, há 25 anos. Meu salário de nível superior já é 20.000 reais. Então, meu querido, minha querida, a insalubridade não vai ser em cima do seu salário atual, vai ser em cima do salário que você entrou lá no início, onde todo mundo que passar vai ter aquele salário inicial. Se for de grau máximo,
a insalubridade, vai ser pago 40% em cima de 5.000 e não de 20.000 reais, tá? Então, é sobre o salário inicial. E preste atenção nisso aí. 10% para o grau mínimo, 20% para o grau médio, 40% para o grau máximo. E isso será em cima do vencimento básico inicial e não no meio ou final, tá? É o salário básico inicial de cada categoria. Vamos lá. O valor da indenização por insalubridade para os médicos tem por base o vencimento inicial da carreira, assim definido. Então, não muda nada, é o vencimento inicial lá de médico, é por hora que está lá, né? Então, é aquele vencimento inicial. Então, 8% para o grau mínimo, 10 para o grau médio, 12 para o grau máximo, ok? Então, isso aqui, eles vão fazer uma salada na hora da prova. Eles vão misturar isso aqui. Vão misturar os outros servidores com os médicos. E é diferente. Você está vendo aí na sua tela. 10, 20, 40% é para qualquer servidores. 8, 10, 12 é para médicos. Para médicos. Insalubridades para os médicos. Ok? A indenização por insalubridade não se incorpora ao vencimento do profissional da saúde para quaisquer efeitos legais. Ou seja, aquele valor por você estar trabalhando no local insalubre, mesmo que você trabalhe lá 30, 40 anos e se aposente, aquele valor que você recebe de insalubridade, você não leva ele para a aposentadoria, tá? Não caia nessa pegadinha. Não se incorpora ao vencimento do profissional da saúde para quaisquer efeitos legais. Não se incorpora. O senhor vai entrar na justiça. Pessoal, a justiça, a não ser que seja o STF, ele não olha o mérito da questão. Ele olha se há algum vício de ilegalidade lá no direito administrativo, ato administrativo, tá? É mantido ao profissional da saúde que exerce cargo de provimento em comissão ou função de confiança na estrutura operacional da Secretaria da Saúde, desde que a justifique o exercício da atividade ou do local que originou o pagamento. Beleza? Então, essa categoria também vai receber tanto quem está em provimento em comissão ou função de confiança. Beleza? Artigo 19. É alterado ou suspenso o pagamento da indenização por insalubridade, quando, por meio de laudo técnico, aquela equipe lá formada paritariamente, representante do governo e representante do sindicato, eles derem um laudo dizendo que, olha lá, ó, quando por meio de um laudo técnico restar comprovada a redução da insalubridade ou dos riscos. Não der para enquadrar nem no grau mínimo, então deixou de ser insolúvel. Às vezes ela deixa de ser grau, grau máximo, passa para o médio, ou do grau máximo para o mínimo, ou do médio para o mínimo, ou então não dá nem para chegar no mínimo. Talvez é insolúvel só para você, mas para a equipe técnica, não. For lá, artigo 19, 2. For adotado proteção contra efeitos da insalubridade. Ou seja, o poder público foi lá e fez investimento para deixar aquela seção, aquele hospital, aquele órgão onde você trabalha, para ele deixar de ser insalubre. Beleza, então não tem por que receber insalubridade. Cessar o exercício da atividade do local que originou o pagamento da indenização. É claro, se você estava em um local que era insalubre e você está trabalhando em outro agora, não tem por que você receber mais a insalubridade. No caso da ocorrência descrita lá no 3 deste artigo, cumpre ao chefe imediato do profissional de saúde comunicar o fato ou no mesmo instante ao respectivo setor da gestão profissional de saúde. Então, se você foi transferido ou saiu daquele local insalubre,
a administração, o seu chefe imediato tem que comunicar de imediato que você não está mais naquele local. A fruição de licença para tratamento da própria saúde, decorrente de acidente de trabalho ou doença profissional, não interrompe o pagamento da indenização por insalubridade. Isso aqui pegue com você, tá? Vou ler devagarinho. A fruição da licença para tratamento da própria saúde. Você ficou doente. Aí você foi lá e pegou uma licença, porque a licença é quando você pede. Já expliquei isso aqui. Então você pediu uma licença para tratar da sua própria saúde, decorrente de acidente de trabalho, veja, ou doença profissional, ou seja, relacionada ao trabalho. Diante disso, não irá interromper o pagamento da indenização por insalubridade. Você vai continuar recebendo. Nesse caso aqui do artigo 19, parágrafo 2º, tá? Artigo 20. Em caso de cessão do profissional, o que é isso? Você trabalha na saúde do Estado, você vai ser cedido para o SUS da União. Ó, vou ler. Em caso de que você for cedido o profissional da saúde no âmbito do SUS, o ônus do pagamento da indenização por insalubridade é do cessionário. Então, você saiu do SUS do Estado, foi lá para o SUS da União. Isso acontece normalmente. Lá na União, você vai trabalhar numa área insalubre. É a União que vai ter que te pagar e não o Estado. Tá? É o SUS da União que vai ter que te pagar. Tá? Essa insalubridade. Aí eles costumam seguir as regras da onde você veio. Parágrafo único. A seção de que trata este artigo é instrumentalizada por ato do chefe do Poder Executivo, ou seja, a Secretaria de Saúde pode te ceder, mas quem vai assinar isso é o governador, tá? Essa seção. É o Lelei que vai assinar. Artigo 21. Cabe à Secretaria de Saúde promover ações para tornar o ambiente de trabalho seguro e salubre. Salubre quando ele deixa de ser insalubre, independente do pagamento da indenização por insalubridade. O que ele está dizendo aqui? Que mesmo que você receba insalubridade, aquele ambiente não deve permanecer insalubre o resto da vida. O poder público tem que fazer investimento para deixar de ser insalubre. 2. Regulamentar os procedimentos para a concessão de indenização por insalubridade. Quem tem que fazer isso? Secretaria da Saúde. E também, por último, ali, para a gente resolver as questões, solucionar eventuais problemas advindos da condição de trabalho ou da concessão da indenização por insalubridade. Beleza. Eu trouxe alguns exercícios para a gente resolver e vamos fazê-los, tá? O 1 diz o seguinte: sobre a indenização por insalubridade, é correto afirmar que ela se incorpora ao vencimento? Não se incorpora. Pessoal, parece bobo essas questões, mas serão as que vocês vão ver. Quando fala de estatuto, PCCR, é a letra da lei que cai. Não vai cair muito diferente disso aqui, não, sabia? B. É paga com base única de 20%. Sabemos que não é, tá? Não é base única de 20%, ok? Então está errado aqui, ó. São três porcentagens. Não se incorpora ao vencimento do profissional da saúde por quaisquer efeitos legais. Letra C. Letra D. Apenas médicos recebem indenização? Não. Sempre quando vem essas palavras limitadoras, você já pode pôr 90% que está errado. Já pode pôr como errado, tá? A 2. Caracterização da
insalubridade será feita por laudo médico? Não, não é laudo médico. Atestado do chefe imediato? Também não. Comissão paritária entre Estado e sindicatos. Paritária, ou seja, igualdade entre indicados do Estado e indicado dos servidores, sindicato, tá? Olha a letra D, exclusiva. Isso aqui também é uma coisa que está colocando como única. Geralmente é falso. E aqui é falso. Qual o percentual da indenização para médicos expostos ao grau máximo de insalubridade? Sabemos que não é 40, porque 40 é para os demais servidores, correto? Então ali você já tira uma, já anulou uma, beleza? E aí você vai lembrar que o grau máximo para médicos são 12% para os médicos. O valor da indenização por insalubridade para os demais profissionais da saúde tem por base o salário mínimo vigente? Não, não é o salário mínimo. É o salário, é o menor salário base, ou seja, o salário inicial. É esse. B, o maior vencimento da tabela? Não. C, o vencimento médio da carreira? Também não. Letra D, o menor vencimento constante da tabela de vencimento correspondente. Exatamente esse aqui. 5. Em qual das hipóteses abaixo o pagamento da indenização por insalubridade deve ser suspensa? Ou seja, deve ser cortada. Em qual das hipóteses? Afastamento para estudar, cassação do exercício da atividade que originou a indenização, férias regulamentares, participação em curso de reciclagem. E aí, pessoal? Essa é uma questão que ela gera várias dúvidas, muitas dúvidas mesmo. Vou começar aqui, ó, nela, de baixo para cima. Participação em curso de reciclagem. Então, digamos que você está trabalhando em uma área insalubre. Aí você vai participar de um curso de reciclagem para você voltar e trabalhar lá. Vão cortar a insalubridade? Não vão, pessoal. Para participar de cursos? Não, não vai. Ah, professor, eu estou trabalhando lá. Inteirou 12 meses, eu vou tirar férias. Então, eu não vou receber insalubridade? Vai sim, ela virá no seu contra-cheque. Você vai receber sim, tá? Então, você recebe aqui, você recebe aqui. Vamos lá, vou explicar a letra A. Olha o que está escrito aqui na letra A, preste atenção. Está escrito afastamento. Quando é? Quando vem essa palavrinha, afastamento. Escuta o que eu estou te falando. Significa que quem fez isso foi o poder público. Se for o poder público que te afastou para você estudar, você vai continuar recebendo a insalubridade. Agora, se estivesse escrito aqui, ó, ao invés de afastamento, tivesse escrito a palavrinha licença, licença, aí tome cuidado, que possivelmente, você não vai receber, tá? Se for licença, possivelmente. A não ser que seja licença para tratar da sua saúde por acidente dentro do próprio trabalho. Tá? Aí ele se converte isso em afastamento e você continua recebendo. Mas se vier a palavrinha licença e você tiver com dúvida, bote como errado, tá? Aqui tá certo, você vai receber. Como ele quer a incorreta, sobrou aí por exclusão a letra B. Olha lá, ó, cessação. Cessou. Não tem, cessou, cessação do exercício da atividade que originou a indenização. Ou seja, você não está mais trabalhando lá aonde originou a insalubridade. Se você não trabalha, você não tem direito, tá? Letra B. Pessoal, a gente está estudando isso aqui, são 5 encontros, falta só mais um. Para a gente resolver apenas uma questão na prova, só vai cair uma questão disso aqui.
6. Quando ocorre a cessão de um profissional da saúde do SUS, quem paga a indenização por insalubridade? É o órgão para qual você foi, tá? Não é, não é o órgão de origem, porque se o Estado te cedeu, ele não vai continuar te pagando, não. O próprio servidor, sacanagem isso aqui, né? O cessionário é ele mesmo, o órgão para onde você foi. Se você veio para o município, é o município que vai te pagar. Se você foi para a União, o SUS da União, é a União que vai te pagar, tá? E o sindicato, não, deixa o sindicato fora disso. Então vamos lá. Qual dos seguintes percentuais é aplicável aos profissionais não médicos em grau médio de insalubridade? Não médico, tá? Olha só, esse é o mínimo, esse é o médio e esse é o máximo. E se ele quer o médio, é letra C. A comissão responsável pela perícia da insalubridade é designada por ato conjunto de do governador e do prefeito. Nós estamos estudando PCCR do Estado. Se é do Estado, não tem nada a ver com prefeito. Prefeito não tem nada a ver aqui, tá? Ele manda lá no SUS, na saúde, relacionada ao SUS do município. B, letra B, secretários de Estado da Saúde e da Administração. Aqui, ó. Não é o Conselho Regional de Medicina, é o sindicato, nem o Ministério da Saúde, tá? Essa até que relativamente ficou fácil. Caso um servidor esteja de licença por doença profissional, o que ocorre com a indenização por insalubridade? Ele continua recebendo. Doença profissional. Olha só aqui o time da questão. Doença profissional. Letra A, é automaticamente cancelada? Não. Letra B, é reduzida pela metade? Não, também não. Letra E, é incorporada ao salário base? Nunca será incorporada. Restou letra C, permanece sendo paga, tá? E aqui, por último, a 10. Compete à Secretaria de Saúde, exceto. Então, ele quer que não seja competência da Secretaria de Saúde. Tornar o ambiente de trabalho seguro. É competência da Secretaria de Saúde. Regulamentar os procedimentos da indenização. É competência. Solucionar problemas relativos à insalubridade. É competência. Aplicar diretamente a indenização aos servidores sem laudo. Olha, não pode. Tá? Se ela fizer isso, ela está sendo incompetente. O gestor vai responder criminalmente, ok? Por uso indevido do dinheiro público. Bom, pessoal, terminamos aqui, terminamos até mais cedo, né? Enquanto isso, tem alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Estamos abertos aí, pode perguntar. Muito bem, boa pergunta. Sobraram poucas pessoas, né? Eu vejo que o horário que dá mais gente é à tarde, sabia? Às 16 horas. À noite não dá tanta gente, não. Mas nem todo mundo pode participar à tarde. E nem todo mundo pode participar à noite. E nós vamos mesclando aí, tá? Então tá, eu vou encerrar essa aula. Já já a gente inicia a outra, tá? A gente vai iniciar a outra em 8 minutos. Tchau, tchau, pessoal.